Marcos 4, 21 a 25, assim nos diz. Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado; de quem não tiver, até o que tem será tirado. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Pai, para meditarmos na Tua palavra, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos, Senhor, aquilo que a Tua palavra tem a nos dizer, a nos orientar. E o nosso pedido neste dia, Senhor, é o mesmo de sempre. Senhor, fala conosco, Senhor. Não queremos nada mais além da Tua voz a falar conosco, além da Tua palavra, Senhor, realmente, aquilo que o Senhor nos deixou, a pequena porção que estudaremos hoje, que venha falar conosco de maneira transformadora, que venha falar conosco de maneira realmente, Senhor, nos restaurar, a nos fazer diferentes, a nos fazer cada vez mais cristãos de verdade, Senhor, cada vez mais parecidos com Teu Filho amado Jesus Cristo. Então fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esses versículos, né, principalmente o último que a gente leu, é um daqueles que a gente lê e fica se perguntando o que Jesus quis dizer, né? Quem muito tem será dado, aquele que não tem, até o que tem será tirado, né? Coisas desse tipo, né? Alguns versículos mexe um pouco com a gente realmente de entendimento do que ele quis dizer sobre aquilo. E aí, assim como a hermenêutica e outras matérias, não apenas de questões teológicas, mas também jurídicas, a própria interpretação de texto que a gente tem desde de criança nas escolas, nos levam a ter que entender o contexto, a ter que entender do que se tratava, do que se falava, para não correr o risco do que acontece muito nos dias de hoje, que é tentar interpretar um versículo por si só, tentar empregar significado daquele versículo apenas com a sua leitura e com o nosso entendimento. Às vezes não é nem com o nosso entendimento teológico, o nosso entendimento de vida. A gente quer imprimir sobre a palavra aquilo que nós entendemos, aquilo que nós queremos. Eu acho que a maior dificuldade, inclusive, para nós é essa. É a tendência natural de querer explicar as Escrituras a partir do nosso contexto, a partir do nosso entendimento, que é muito pequeno, comparado ao entendimento do nosso Deus. E esse texto é um deles. Então, antes de mais nada, vamos tentar entender um pouco o contexto. E aí, o que geralmente a gente faz, e até mesmo se você fizer um curso de teologia, vai ser dito para fazer. Vai ser dito para fazer o quê? Recuar um pouco e adiantar um pouco, ou seja, ler o que vem antes, ler o capítulo inteiro, se for necessário voltar um pouco mais, se for necessário avançar um pouco mais, mas entender se aquele versículo, aquela passagem, que contexto ele está apresentado, né, para poder ter a clareza que é necessário ter sentido, é necessário ser parte de um contexto. E o que a gente vê nos versículos anteriores, quando a gente pega o capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 20, ele vai falar da parábola do semeador, que é o que a gente tratou na semana passada. E quem não participou, pode buscar depois no YouTube. E eu já digo, estou com uma dificuldade tecnológica em casa, que meu notebook simplesmente resolveu não entrar na internet. Então, eu estou com alguns vídeos já editados para publicar no YouTube, inclusive do pastor José Carlos, e eu não consigo. Assim que eu conseguir inserir, você pode procurar lá no nosso canal e assistir também a pregação sobre o semeador. Mas o que falava lá de maneira geral, né? Falava sobre os tipos de solo para o plantio da semente, que é o evangelho. Falava sobre quando o semeador saiu a semear, né? Algumas sementes caíram à beira do caminho, e ali à beira do caminho o pássaro veio e levou embora, e algumas caíram no solo pedregoso, apesar de nascerem, não tinham raiz em si mesmo, e por não ter raiz logo morriam. Outras caíram no meio dos espinhos, e por mais que a planta crescesse, os espinhos sufocavam.
e outras caíram em solo fértil e produziam, davam frutos, né? A 30, 60 ou 100 por um. E o próprio Jesus explicou a parábola falando sobre esse contexto todo. Então ali falava sobre, usando parábolas sobre plantio, sobre plantar a semente da palavra de Deus, do Evangelho, e como isso era encontrado nas pessoas e como isso surtiu efeito em termos de germinar, crescer e produzir frutos, né? E os versículos posteriores ao texto que a gente acabou de ler, tem uma parábola chamada Parábola da Semente, que a gente vai ler agora, e logo depois a parábola da semente de mostarda. Então já dá para perceber que ele está falando de plantio, que ele está falando de semente, que ele está falando de produtividade, que ele está falando de palavra de Deus, né? Sempre que coloca semente aqui, a palavra dele é o Evangelho. Então já dá para perceber que o contexto é esse, o contexto que o texto que a gente leu está inserido é este. E a gente vai falar sobre essas duas parábolas um pouquinho, para a gente fechar o contexto e depois voltar no versículo 21 até o 25. Marcos, no capítulo 4, do 26 ao 29, é a parábola da semente que diz assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então aqui ele vai dizer que o evangelho ele cresce e se desenvolve por si mesmo, né? Então, o semeador aqui ele vai e planta, e noite e dia, quer ele durma, quer ele esteja acordado, quer ele se levante, a semente vai germinar, vai crescer, embora ele nem saiba como. Talvez hoje a biologia consiga explicar mais ou menos qual que é o processo em que uma semente se transforma em planta, né? Como que é cada um, provavelmente não sou biólogo, mas deve ter nome para cada etapa disso, mas explicar claramente, entender claramente como isso é possível, né? Assim como o nascimento, a gestação de uma criança, né? É algo extraordinário. E aqui diz um pouco disso, assim, olha, mesmo que aquele que plantou esteja a fazer outras coisas, esteja a se dedicar a outras coisas, ela vai germinar, ela vai crescer. E por si só, a terra mesmo vai produzir aquela planta. E ele fala aqui ainda de um processo, né? Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Mostrando também que o crescimento da palavra de Deus, que é a semente lançada, o crescimento do evangelho que é lançado, ele vai crescer, independente da gente entender como isso pode acontecer, ele vai crescer e o fruto que a gente vai dar vai depender de um processo. Ao ter contato, ao ter a semente plantada em nós, a semente encontrando terra fértil, então ela vai crescer, primeiro o talo, depois as folhas, depois a espiga, depois o fruto na espiga. Então é um processo também, mas o evangelho ele cresce, ele se desenvolve por si mesmo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 7 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Quando a igreja começou a discutir e querer fazer algum tipo de comparação ou algum tipo de divisão, a questão de Paulo e Apolo, a resposta de Paulo foi essa: que ele plantou, que Apolo regou, mas que Deus é que fazia crescer. Ele reforça essa parábola da semente. Ok, o semeador, ele plantou, o agricultor, ele plantou, ele pode até regar, ele pode até cuidar, ele pode até podar, mas quem faz crescer de fato é Deus quem faz. E aqui ele falava sobre o reino, ele falava sobre a igreja, ele falava sobre o evangelho, que nem quem planta, nem quem rega são alguma coisa. Consciência de Paulo de que estava fazendo o seu papel, estava fazendo e exercendo o seu ministério, mas que ele não era nada nem ninguém, assim como Apolo também não era. De que o importante mesmo era ser de Cristo, nem de Paulo, nem de Apolo. O importante era ser de Jesus Cristo, que é de fato o Salvador. Então, o contexto da parábola da semente, ele continua no contexto da parábola do semeador, ele continua falando sobre uma semente que é plantada. A do semeador vai falar dos tipos de solo que o recebe, falar sobre nós.
e por que que muitas vezes a semente não germina e não dá frutos, porque a culpa é nossa e não da semente, aqui ele vai falar mais uma vez sobre semente, vai falar de como, ao encontrar terra fértil, ela simplesmente vai germinar e vai crescer e vai produzir frutos, independente por si só, porque o evangelho é suficiente. Ele é suficiente. Na parábola seguinte, na parábola do grão de mostarda, do versículo 30 ao 32, diz assim: novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então vai falar assim, apesar de parecer apenas mais um discurso, apesar de parecer apenas mais um ensinamento, que muitos colocam a palavra de Deus assim, como algo histórico ou como algo filosófico, apesar de parecer apenas isso, apesar de parecer mais uma ideia, apesar de parecer mais uma coisa interessante de se ouvir, talvez de se colocar em prática, apesar do evangelho parecer isso, ele se torna muito grande ao ser plantado. Ele se torna muito grande no termo de transformação da vida de alguém. Apesar de parecer que estamos apenas apresentando um texto, apenas apresentando as Escrituras, na verdade nós estamos apresentando o próprio Deus, e isso faz com que cresça, desenvolva e dê muitos frutos na vida de muitos. A sensação de evangelho, de igreja, de crescimento de reino é essa. O reino é como o grão de mostarda. O que nós podemos fazer é pouco, mas este pouco nas mãos de Deus, o pouco que a gente pode fazer é pregar o Evangelho, é apresentar o Evangelho, mas esse pouco que a gente faz com o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça, do juízo, o crescimento do reino é algo sobrenatural, é algo que se torna muito grande. Então o contexto, mais uma vez, fala sobre plantio, fala sobre crescimento do reino, sobre desenvolvimento de uma planta, que aqui o caso é o reino de Deus. Fala sobre esse desenvolvimento de que aparentemente, mesmo sendo apenas uma semente, que é o que nós podemos lançar ao pregar o Evangelho, ao crescer se torna algo grandioso, algo muito grande. E o contexto de todas elas, tanto do anterior ao texto que a gente leu, parábola do semeador, quanto a parábola da semente, como a parábola da semente de mostarda, fala-se em parábolas. E ele continua no versículo 33 e 34, diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus não falava nada que não fosse por parábolas. Havia uma preocupação muito grande dele de conseguir falar de maneira que as pessoas entendessem, de conseguir se comunicar. Eu fiz um curso e fui instrutor de um curso de auditoria e na parte de relatório de auditoria eu achei o professor que deu o curso, que criou o material, eu achei fantástico. A pergunta dele foi assim: qual o principal objetivo do nosso relatório? E muitas pessoas falaram várias coisas, né, de ficar preciso, objetivo e tantas outras coisas que pode ter um relatório de auditoria, e a resposta dele foi: o principal objetivo do nosso relatório é ser lido. Então, para ser lido, a nossa linguagem tem que ser boa, a nossa linguagem tem que ser direta, a gente tem que conseguir alcançar o público-alvo, as pessoas têm que conseguir compreender aquilo que nós estamos escrevendo, que nós estamos dizendo. E Jesus, a preocupação dele era essa, ele precisava falar de maneira que as pessoas compreendessem. E ele usava as parábolas para isso. Para isso ele usava as parábolas. Em tudo que ele ia dizer, ele falava por parábolas. Então, o contexto que está o nosso texto de hoje é esse. Jesus estava apresentando o reino de Deus, estava apresentando o evangelho, e ele usava parábolas para deixar tudo mais fácil de compreender. Apesar de que, mesmo assim, muitos não compreendiam, como nós vimos na semana passada. Apesar de falar, porque lá na parábola do semeador também, os discípulos questionaram, porque ele falava em parábolas. E ele falou que falava em parábolas e que mesmo assim muitos ainda não compreenderiam, não aceitariam isso. E era para deixar claro
que não era por falta de entendimento, que não era por falta de explicação, que não era por outra razão, é por causa do coração endurecido, um coração de pedra, onde a semente não encontrava terra fértil. Era por causa das circunstâncias da vida que eram maiores do que a fé da pessoa, por isso os espinhos sufocavam a sua fé e logo eles abandonavam. Foi para deixar claro que não era por causa da pregação, não era por causa da falta de compreensão, mas era por causa do solo, era por causa do coração duro, era por causa de nós. A culpa não era dele. Se antes tínhamos os profetas pregando e falando coisas que nem eles talvez soubessem e tinham compreensão, porque coisas foram realizadas muitos anos depois, e com palavras rebuscadas e difíceis de compreender, com profecias que não se dava para entender. Hoje a gente pega o Novo Testamento, tudo com a vida de Jesus Cristo, o seu ministério, a gente olha para a profecia e a gente compreende, mas até então não se compreendia assim. Mas agora ele vem e ele fala em parábolas, ele fala de maneira simples. Então Jesus estava revelando a sua palavra, revelando o evangelho e revelando o reino de Deus. Ele está falando sobre semear, falando sobre plantar a semente do evangelho, falando sobre os frutos que a semente do evangelho pode dar ao crescer. E para isso ele revelou algumas características do plantio nessas 3 parábolas. Primeiro, que a semente é boa e perfeita. A semente que é lançada é perfeita. Não há defeito algum na semente. O problema somos nós e não a semente. Germinar e dar fruto, então, depende do solo, como foi na parábola do semeador. A semente, depois de plantada em boa terra, ela germina e cresce. Mesmo que a pessoa que recebeu a semente não compreenda, mesmo que todos ao redor não compreendam, mas ela vai crescer, ela vai crescer. Porque o Evangelho tem poder em si mesmo, em si mesmo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5, olha o que o Paulo diz. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O poder de Deus. O poder do Evangelho está no poder de Deus, está em si mesmo, não está naquele que prega. Não há poder naquele que prega. Não há poder algum naquele que prega. Não há poder algum naquele que ora. Isso se confunde, isso se mistura. O poder está na palavra de Deus. O poder de cura está no próprio Deus e não naquele que ora. Não é porque fulano pregou, é porque simplesmente ele pregou a palavra e isso basta para o crescimento do reino. Por quê? Porque a palavra tem poder, o evangelho tem poder. Quando foi a reconstrução de Israel lá atrás, o que foi reunir-se todo o povo de Israel e eles ali começaram a ler as Escrituras, a lembrar de tudo que Deus tinha feito, a lembrar dos mandamentos, a lembrar de todos os mandamentos, a lei de Deus, e ali foi lido, sem sequer se interpretar, sem sequer dar tonalidades diferentes, simplesmente foi lido porque o poder está na palavra. O Evangelho tem poder em si mesmo. Em si mesmo. E mesmo que achem que é alguma coisa pequena, uma vez plantado em terra fértil, cresce e se torna maior das hortaliças, se torna algo grandioso, transformador na vida das pessoas. E a nós compete simplesmente sermos terra fértil, para recebermos essa semente e dar frutos. Então o contexto é este que a gente acabou de ver. E agora a gente vai para o texto, sem esquecer desse contexto, para entender a parábola da candeia, que é o versículo 1 até o versículo 21 até o versículo 25 do capítulo 4. O versículo 21 diz assim: Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? É que primeiro eu preciso separar essa parábola da candeia do texto, lá em Mateus, em que Jesus fala: Vós sois a luz do mundo, porque ali usa praticamente o mesmo termo.
Não se coloca também a luz embaixo de uma vasilha. Ele faz a mesma citação, a mesma coisa. Mas nesse texto aqui ele não está falando da gente. Vós sois a luz do mundo, está lá no outro texto. Neste, não teria como interpretar dessa maneira, porque não faria sentido. Porque ele está falando sobre plantar a semente do Evangelho, está falando sobre crescimento do reino. Ele está falando sobre um outro contexto. Aqui ele vai falar não sobre nós, mas ele vai falar sobre a palavra de Deus. Ela vai falar sobre aquilo que Jesus veio a dizer, vai falar sobre o Evangelho. E essa luz que não poderia se esconder, a gente precisa lembrar, Jesus é a luz do mundo. Mesmo sois luz do mundo, lá em Mateus, nós somos luz porque nós refletimos a luz de Cristo em nós. Nós não temos luz própria. Mesmo lá, então Jesus é a luz do mundo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, como está em Salmos. Então a luz que não pode ser escondida aqui é a palavra, é o Evangelho. A parábola anterior do semeador fala sobre semear, mesmo não sabendo onde a semente cairia. Fala sobre a necessidade também de semear, de lançar a semente, de pregar o Evangelho. Então a palavra de Deus e o Evangelho devem ser pregados, não podem ser escondidos. Não se coloca a luz debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama. Não se recebe o Evangelho e se guarda para você. Se faz assim é porque não compreendeu. Não se esconde isso. Uma vez conversando com uma pessoa, ela falava assim, nossa, tem crente que é muito chato, tem evangélico que é muito chato, e fala e insiste, e insiste. E eu disse a ela assim, eu até concordo com você. E eu posso dizer até melhor, porque estou no meio. Tem muito crente chato, que não sabe momento, não sabe hora, é impertinente, perturba. E ao invés de conquistar alguém, o perde, porque sequer apresenta o evangelho, na verdade. Mas tem um porém. Qualquer pessoa que te ame, ao receber o evangelho e compreender isso, como ela poderia não te dar essas coisas? Como ela poderia esconder isso de você? Como ela poderia olhar para você caminhando para uma eternidade longe de Deus e não te apresentar aquilo que foi apresentado a ela? Essa é a luz que não pode ser escondida. Não nós. Essa é a luz que está dizendo que não se esconde. A luz tem que ser colocada em lugar apropriado, para que possa iluminar a casa toda, para que chegue ao maior número de pessoas possível. A palavra de Deus deve ser pregada, e pregada de maneira clara e de forma que alcance a todos. Não dá para esconder. Não dá para receber algo tão grandioso e esconder isso. Não dá simplesmente para ter a salvação para nós e esconder isso. É preciso pregar o Evangelho. Ah, mas eu não tenho a eloquência, eu não tenho o dom da palavra, eu não sei pregar. Nos dias de hoje, eu já falei isso várias vezes para os membros da Igreja Batista Mover, e para você que está me escutando também, é tão simples. Nesse momento você está me ouvindo e tem alguém pregando a palavra. E você, com um botão, você simplesmente transmite para várias pessoas que estão nas suas redes sociais. E convida as pessoas para ouvir a palavra. Nunca foi tão fácil compartilhar a palavra. Nunca foi tão fácil. Sem precisar saber falar em público, sem precisar de mais nada. Sem precisar sequer de bater na porta de alguém, simplesmente nas redes sociais. Nunca foi tão fácil. Então por que esconder essa luz? Essa luz não se esconde. A luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo não se coloca debaixo, se coloca em cima. Se coloca como simplesmente está acima de nós mesmos, está a nos iluminar. Nós somos isso. Nós somos isso que vocês estão vendo, estamos dando testemunho desta luz, não se esconde. Ele continua no versículo 22, porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Nesse momento, neste texto, não está se falando de pecado, que o pecado vai ser revelado, que aquele pecado escondido vai ser revelado. A Bíblia vai falar sobre isso. E quando ela fala da luz de Deus, ela realmente, aonde a luz não há trevas, e aonde se expõe as trevas à luz, elas se dissipam.
Ok, mas neste momento, ao ler esse texto, por isso eu me preocupei no começo em mostrar o contexto de parábolas, o contexto de semear, de planta, semente, crescimento, fruto. Então, quando a gente olha aqui que não está oculto, aquilo que está oculto vai ser revelado, está falando também da palavra de Deus. A palavra de Deus ela estava oculta para muitos e permanece oculta para muitos. A gente tinha um contexto ali de Israel, dos judeus, Judá que estava ali agrupada, e Israel como um todo, um contexto em que eles se sentiam e se consideravam donos da palavra de Deus. Eles eram os donos da palavra, era a nação eleita e eles, isso muito forte. Mas mesmo eles, porque aí o gentil não tinha a palavra. O gentil simplesmente era ignorante de fato da palavra. Então a palavra estava oculta a muitos, mas mesmo eles não entendiam a palavra na plenitude. Simplesmente porque eles interpretavam as escrituras sem Jesus. Então a palavra de Deus estava sim oculta. Aquilo que estava oculto seria revelado. Aquilo que estava escondido seria levado à luz. A lei e os profetas se referiam àquele que revelou o sentido de tudo. A vinda de Jesus Cristo a esta terra, quando se fez homem, quando deixou a sua glória, quando se humilhou ao ponto de se fazer homem, a vinda de Jesus Cristo a esta terra foi para revelar a palavra, porque Deus se revelou de maneira gradual na história. Deus não poderia se revelar por completo, ele se revelou de maneira gradual. A interpretação do Velho Testamento tem que ser acompanhada de Jesus Cristo, a indicação, os símbolos, os sinais, tudo, as profecias, tudo se refere, tudo leva a Jesus Cristo, porque ele ia revelar, ele ia trazer luz. Tudo que não estava claro com relação à palavra, aquilo dos profetas, Jesus veio e colocou a luz, porque ele é a própria luz, para que isso fosse apresentado a todos de maneira compreensível, para que todos pudessem de fato entender aquilo que estava dito, aquilo que Cristo queria dizer, de maneira clara, objetiva. Por isso usava parábolas. Então Jesus, para trazer à tona a verdade e colocar luz sobre a palavra, apresentou o evangelho em parábolas, para que todos entendessem, para que nada ficasse oculto, para que houvesse compreensão, para que aquilo que parecia ser algo escondido, oculto de todos, ele veio para trazer para todos. Ele veio para que todos pudessem ouvir de maneira clara e de maneira objetiva. É isso que seria colocado à luz. É isso que não estaria mais escondido. É a palavra dele, o evangelho, que seria apresentado a todos. A semente não estaria mais escondida em alguns lugares, seria lançada sobre a vida de todos. Sobre a vida de todos. No versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Jesus sabia que diria algo que não seria fácil de entender. Por isso que ele vai e ele chama a atenção das pessoas e fala, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre que ele fazia isso, ele simplesmente dizia assim, olha, prestem atenção. Se você tem ouvidos, ouça o que eu vou dizer. E ele fala, considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Prestem atenção. Não vai ser de um entendimento tão simples, mas prestem atenção. Então ele vem e fala isso. Versículo 24 e 25. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes serão acrescentados. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem será tirado. E eu confesso que várias vezes eu busquei entendimento, várias vezes eu busquei ouvir outros pastores. Procurei em Bíblias comentadas para tentar encontrar algo que me convencesse como interpretação disso. E só quando eu olhei para o contexto de fato das parábolas, o contexto de semente, de evangelho, eu consegui ter algum tipo de entendimento diferente, porque essa passagem ela é muito usada de maneira isolada e equivocada para falar sobre não julgueis para não ser julgado, por exemplo. Conforme vocês medirem, com a medida com que medirem, vocês serão medidos, né? E tentando trazer o não julgueis para não ser julgados. Por mais que exista o não julgueis para não ser julgado, mas em outro contexto, em outra passagem, em outro versículo, em outro livro,
E mesmo lá é muito simples o que está se dizendo, né? Se você julga alguém e diz que aquilo que ela faz está errado, se você cometer aquele mesmo ato que ela está fazendo, você mesmo já se condenou. Porque você julgou ao outro dizendo que aquilo era de fato errado. Então você estabeleceu a própria lei e você descumpriu a própria lei. Então, conforme você julgou, você também será julgado. Neste contexto, mas aqui não dá para ser isso, porque o contexto todo não dá para se empregar dessa maneira. Outros colocam ainda que essa questão de quem tiver muito será dado, quem não tiver será tirado, para tentar justificar alguma coisa de teologia de prosperidade, daqueles que não julgam, então prosperarão. Então tentam se, baseado em apenas 2 versículos, criar toda uma teologia em cima disso, que não dá para fazer. O contexto, recapitulando um pouco, era a apresentação da palavra em parábolas sobre plantio da palavra e produção de frutos. Era este o contexto. Então, com a medida que medirem, ou seja, o tanto que vocês derem atenção à palavra de Deus, o tanto que vocês derem de importância às parábolas para entender o que eu digo, o tanto que vocês realmente pararem para ouvir o que está sendo pregado, o tanto que vocês realmente se desligarem do mundo para ter alguns instantes, algum momento, não apenas aqui no domingo, mas um momento seu, devocional, de leitura da palavra, o tanto que vocês se dedicarem e pararem, se concentrarem e realmente ouvirem aquilo que a palavra tem a dizer, o tanto que vocês fizerem isso, essa é a medida com que vocês vão medir a palavra de Deus, aquilo que estava escondido e foi revelado a vocês. Aquilo que vocês não tinham acesso, não tinham conhecimento, mas foi revelado a vocês. À medida que vocês medirem isso, o tanto de dedicação que vocês têm à compreensão da palavra, com essa mesma medida vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. Quanto mais a semente encontrar terra fértil no seu coração e na sua mente, mais vocês receberão do entendimento da palavra e serão abençoados. Porque não tem bênção maior do que entender, compreender as Escrituras. Porque é ela que transforma. É a palavra de Deus que transforma. A renovação da nossa mente, como está em Romanos, só é possível com a palavra de Deus. Só é possível internalizando, vivendo a palavra de Deus. Então, quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês receberão. Quanto mais vocês receberem da palavra de Deus, mais será acrescentado a vocês. Quanto mais intimidade com a palavra, quanto mais transformação da palavra, mais fruto vocês darão, mais vos serão acrescentados. E quem não tiver, quem tiver, mais lhe será dado. Quem apresentar a terra fértil que produz 30, 60, 100 por 1, quem for produtivo em frutos, esse receberá ainda mais, produzirá ainda mais. Porque é necessário. Lá em João, capítulo 15, quando fala ali da videira verdadeira, ele diz assim, no versículo 1 ao 3, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ele fala uma outra parábola, mais uma vez falando sobre plantio, e ele fala justamente sobre isso, sobre aquele que dá fruto, esse será podado para que dê mais fruto ainda. Aquele que já dá fruto, ele vai dar mais fruto ainda, por quê? Porque mais lhe será acrescentado. Do que? Da palavra, do conhecimento de Deus, das Escrituras, do Evangelho, e produzirá ainda mais frutos. Agora, aquele que não dá fruto, que a parábola lá da videira fala, esse será cortado fora. Que é outra parte do nosso texto que diz, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quem não der frutos do Espírito, e é sempre bom lembrar quando a gente fala em dar fruto, nós cristãos estamos dando fruto ou não estamos dando fruto, ele está falando lá em Gálatas, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto mais nós damos esses frutos que não são nossos, mas do Espírito Santo,
É sinal de que estamos nos aproximando cada vez mais dele. Se damos fruto, ele nos acrescenta ainda mais conhecimento da palavra, vivência da palavra, transformação pela palavra. Então damos mais frutos ainda. É essa o contexto que nós temos aqui. E aquele que não dá fruto será cortado fora da videira e será lançado fora, será queimado. Então até o que ele tinha lhe será tirado. Ele perderá até mesmo aquilo que ele tem. Ele vai perder a semente que ele recebeu. Aquele pouco, apenas a semente que ele recebeu, ele perderá, simplesmente porque ela não germinou e ela não cresceu. Se ela não germinou e ela não cresceu, se ela não deu fruto algum, ela é cortada, ela é lançada fora e se perde então o pouco que tinha. Perde a semente, talvez já fosse um caule, uma planta, sem dar fruto, mas até esse pouco que tinha, ela perde. Talvez esse pouco que tinha era congregar em algum lugar, era fazer parte de uma comunidade evangélica, era estar presente numa igreja. Talvez o pouco que essa pessoa tinha era achar que vida de cristão é ir à igreja. Mas como não produziu fruto algum, até isso vai ser tirado. Até isso Deus vai podar, até isso Ele vai tirar. Porque é necessário crescer e dar frutos. É necessário. E esse texto fala sobre isso. Sobre isso. Não é sobre outras coisas. O contexto deste texto apresenta isso. Deus está semeando a sua palavra. Deus está semeando o Evangelho. Deus está lançando a semente do Evangelho. E Ele lança a semente dele através das nossas vidas. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E como ouvirei se não há quem pregue? É necessário que a gente pregue. Deus lança a semente do Evangelho através das nossas vidas. Através de nós o Evangelho é lançado. Todos os dias Deus tem se revelado a nós de alguma maneira. Não só através da pregação, mas através do livramento, através do cuidado, através da misericórdia. Ele tem se revelado a cada um de nós. Ele veio, ele pregou a palavra de maneira simples. Simples. Por isso, muitas vezes, a gente se depara com pregações por aí, por pessoas vivendo de uma maneira e se justificando com alguns textos, e a gente olha, mas como conseguiram interpretar assim, se o próprio Cristo disse de maneira simples? Ele pregou, ele veio, ele se revelou, a luz veio ao mundo. Ele veio ao mundo para revelar. Ele veio revelar o próprio Deus através da vida dele, ele veio glorificar o Pai através da vida dele. Porque ele é Deus, ele revela o reino de Deus nas suas palavras. É o que ele faz. A nós compete apenas apresentar terra fértil. Terra fértil. Aí como tornar a terra fértil? Busca a presença. Busca a presença dele na leitura da palavra. Não apenas uma leitura como se fosse algo histórico. Busque no próprio Deus o entendimento da palavra. Ore antes de ler. Peça discernimento do Espírito Santo, que é aquele que convence. Busque, ore, clame a Deus. Tenha uma vida moldada pela sua palavra. Porque o que nós podemos fazer é isso, remover a terra, arar a terra, tirar o pedregulho, tirar dos espinhos e ir retirando essas coisas. Parar de permitir que as circunstâncias sejam maiores do que a nossa fé, sendo que não há circunstância nenhuma capaz de tirar a nossa fé, porque a nossa fé não depende disso. A nossa fé é em Jesus Cristo e não naquilo que estamos vivendo, é em Cristo Jesus. Se nós entendemos isso, que a nossa fé é em Cristo, independente do que aconteça, porque coisas podem e vão acontecer nas nossas vidas, então nós tiramos os espinhos, eles não vão mais sufocar a nossa fé. Se a gente simplesmente limpar o nosso coração através da palavra, e lá em João 15, ainda falando da videira, ele fala assim, vocês já foram limpos pela palavra. É a palavra de Deus que nos limpa, que nos restaura. É viver a palavra que faz isso. É isso que a gente deve fazer, porque a semente, ao germinar na terra fértil, ela vai crescer, não pelos nossos méritos, porque ela cresce por si mesma. A semente vai crescer e vai se tornar algo grandioso nas nossas vidas. E quanto mais nós buscamos e entendemos a palavra, mais ela cresce em nós. Que aquele que tem
lhe será acrescentado. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós somos transformados, mais nós recebemos, mais somos transformados, mais há revelação da parte do próprio Deus, daquilo que Ele tem para nos falar. É um ciclo virtuoso. Assim como aquele que não tem até o que tem será tirado, é um ciclo vicioso, porque se afasta cada vez mais da presença, e até mesmo aquilo que tinha ouvido, até mesmo aquela pouca porção que tinha ouvido do Evangelho, até mesmo isso é retirado, até mesmo a semente é retirada. Quanto mais nós temos a palavra em nós, mais nós recebemos, mais isso é multiplicado. Para você que acha que há muito ainda a se mudar, há muito ainda a se transformar, para você que se acha indigno de qualquer coisa ou de qualquer maneira, primeiro é necessário que nós entendamos que somos de fato indignos. Ninguém é digno na frente de Deus. Se alguém acha que é digno diante de Deus, ali já há algo errado. Ninguém o é, mas isso não é motivo de se afastar, isso é motivo de se aproximar. Porque se você não é digno por causa dos seus problemas, se nós não somos dignos por causa das nossas impurezas, dos nossos pecados, onde vamos nos lavar se não for diante dele? Aonde as trevas em nós serão dissipadas se não for na luz dele? Onde? Onde a semente que ele lança em nós vai conseguir germinar e produzir frutos se nós não conseguimos sequer produzir um solo fértil para receber essa palavra? Como faremos isso? Então a gente precisa se transformar, buscar a presença, permitir ser mudado, renovar a nossa mente. Quanto mais a gente faz isso, mais nos é acrescentado. Quanto mais terra fértil somos, mais produzimos frutos. Quanto mais frutos temos, mais somos podados e produzimos mais frutos. Esse é o ciclo virtuoso da palavra de Deus, do reino de Deus. E é isso que a palavra de hoje tem a nos dizer. Que a gente possa realmente produzir 100 vezes 1. A cada semente produzir 100 vezes mais. A cada semente lançada, a cada palavra ministrada, a cada versículo que você lê. Não leia simplesmente. Procure se moldar, se transformar a partir dele. E ao ler um versículo, não tente interpretar de acordo com a sua vontade. Busque o contexto. Busque onde ele está inserido. Busque entender realmente para que você seja transformado. E se você for transformado um pouquinho, como grão de mostarda, vai parecer pouco. Mas ao ser transformado, ao realmente dar um pouco de fruto, mais você será acrescentado. E essa pequena semente de mostarda vai se transformar na maior das hortaliças. E como diz a parábola, ao ponto de os pássaros se abrigarem em seus galhos. Você vai se transformar ao ponto de ser fonte de luz e pregação para muitos outros. Porque você vai crescer na presença de Deus e é Ele que vai te fazer crescer. Você pode até mesmo receber, você pode regar com os cuidados que você tem na sua vida, mas quem faz crescer essa planta em você é o próprio Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra, muito obrigado mais uma vez por nos transformar, Senhor. Que a Tua palavra é transformadora, ela é transformadora. E nós queremos, Senhor, não apenas ouvir a Tua palavra, nós queremos receber a Tua palavra. Nós queremos que realmente como semente seja plantada em nós, no nosso coração, na nossa mente. Nós queremos que a palavra que vem da Tua boca, Senhor, venha nos transformar, nos modificar, nos fazer, Senhor, produzir frutos, os frutos do Teu Espírito Santo. E ao produzir frutos, o Senhor possa nos podar, o Senhor possa nos guiar, nos orientar, o Senhor possa lançar mais sementes sobre nós, para que a gente produza ainda mais frutos e a gente possa espelhar e refletir o Teu amor por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.